Última aula sobre listas de quantidades automáticas no Allplan. Preparados? Vamos fechar nossa aula de lista, dessa vez verificando e corrigindo possíveis erros. Primeiro passo, vamos testar, só que para testar nós precisamos trazer algumas armaduras para a tela. Se você já tiver algum modelo armado, pode usar ele, se não, faça como eu, venha na biblioteca, pasta padrão, Python Parts e objetos de armadura e pode trazer esse primeiro para a tela. É só você arrastar ou dar um duplo clique e depois posiciona na tela. Bom, vamos testar. Vou apertar a tecla de atalho Q de quantidades para abrir a ferramenta de listas e buscar em escritório, armaduras, as tabelas de número 11 e o resumo que está no número 12. Eu vou colocar também uma lista nativa do Allplan aqui na pasta padrão, tá? Para a gente poder verificar, comparar se está tudo certo. Pode ser que na lista do Allplan dê um erro por causa do peso total, mas não é nada que vai atrapalhar os resultados, você pode confirmar e seguir com ela. Maravilha. Listas na tela e agora vamos observar as tabelas e o resumo de armadura. N1, bitola 16, ok. Quantidade 6 barras, tá ok. Comprimento unitário 10,87, certo. O comprimento total parece que está em milímetros, então anota aí, nós temos que corrigir isso. Repara também que o N5 da lista do Allplan é um ferro variável e aqui na nossa tabela aparece o comprimento unitário. Nós vamos ter que corrigir isso também. No mais, parece ser apenas só isso para a tabela de ferros. Vamos abrir a ferramenta então, modificar listas, e aí vamos procurar nossa lista que está dentro de escritório, armaduras, tabela de armaduras treinamento. Aqui é um ambiente isolado para modificar uma lista pronta, sem que a gente precise salvar toda ela de novo. Então, mudanças pequenas, correções, isso aqui é a melhor maneira. Vocês vão ver que é um ambiente um pouco mais engessado, tá? Dá para fazer tudo, mas algumas coisas são mais morosas. Nessa janelinha, nós temos aqui o botão tipo, para trocar o filtro, aquele que a gente vem usando até agora como engenharia para as barras, né? Depois a gente tem o botão critério para mudar aquele segundo filtro que nós podemos fazer em função da classe de aço, ou que nós podemos fazer só para barras e não para telas. Depois nós temos o botão distL, que é para corrigir a distância de 4 milímetros entre as linhas. Então, se a sua lista está dando um salto, né? Se uma linha ali não está conectada com a outra, provavelmente é isso aqui. Gráfico é para mudar as propriedades de uma célula gráfica, até agora nós não usamos nenhuma célula gráfica, e info é para trocar as propriedades de uma célula convencional, de uma fórmula ou de um atributo. Cell mais é para você criar um elemento novo. Repara que as ferramentas aqui em cima do Allplan estão todas bloqueadas, então se eu quiser criar uma linha nova, eu tenho que vir aqui no cell mais, tá? E cell menos é para você excluir uma célula, uma coluna, uma fórmula, um atributo. Vamos clicar em Info e depois vir na coluna de comprimento total. Aqui nós temos que trocar o formato da célula. Aqui nós temos como trocar, né, o formato da célula, que está F10.2. Nós temos como trocar o atributo, mas nesse caso nós vamos trocar apenas a unidade para metros e depois também marcar esse botãozinho não mostrar a unidade. Pode confirmar OK e voltar para a exibição da lista. Vamos clicar em Info de novo e vir na coluna do comprimento unitário. A gente vai precisar transformar isso aqui numa fórmula, ok? Então vamos marcar fórmula e depois clicar no botão onde a gente conseguiria trocar o atributo para conseguir escrever a nossa fórmula. Pode apagar tudo o que está escrito aqui, a gente não consegue aproveitar esse texto, tá? A fórmula vai ser o seguinte: se a armadura for variável, eu quero que a lista escreva var. Se não for variável, eu quero que ele escreva o comprimento unitário da barra. Então eu vou usar aqui o operador if, e aí a gente abre parênteses, e o atributo de filtro por armadura poligonal, que fica lá na pasta de engenharia. A armadura poligonal no Allplan é a armadura variável. Se a armadura for variável, esse atributo é igual a 1. Se não for variável, esse atributo é igual a 0. Então eu vou colocar igual a 1 aqui, mas lembrando que não é obrigatório você colocar esse igual a 1. Em programação, quando a gente não escreve nada, é como se a gente tivesse escrito igual a 1, tá? Mas eu vou escrever. Fecho parênteses. Então, se for variável, eu quero que ele escreva var ponto. Só que eu preciso colocar isso aqui entre aspas duplas porque é um texto. E agora vem o operador else e, por fim, o atributo de comprimento em metros.
Feito, resolvemos os dois empecilhos da nossa lista. Se a sua tiver algum diferente, deixa nos comentários, eu vou tentar responder todas por aqui. Talvez a sua dúvida, o seu problema seja o mesmo que de outras pessoas, e assim a gente compartilha conhecimento com todos. Tem mais uma coisa que eu quero fazer nessa lista. Eu quero que a linha entre as linhas da minha lista seja uma cor mais fina, né? Mas eu quero que a última linha final, lá embaixo, seja uma linha mais grossa. É bem comum isso em vários escritórios, certo? Para trocar a cor, a espessura, a gente vem nesse símbolo de Enter, e aqui eu posso trocar a cor para amarelo, por exemplo. Fica atento que você também tem que trocar a espessura da linha, tá? Porque no Allplan, geralmente a cor não está atrelada com a espessura. Então, para trocar a cor, botão logo ao lado. Aqui tem o Move, tem o Stretch, tem o Delete também, só cuidado que esse Delete não pode ser usado para excluir fórmulas, para excluir atributos. Inclusive, quando você abre ele, aparece uma mensagem, porque nos atributos a gente tem que manter aquela numeração, né? Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Tem dois editores de texto aqui também para você trocar o tamanho ou para você trocar o conteúdo do texto. Bom, mudamos a linha, mas ele não vai fazer a linha final com uma linha mais espessa. Então a gente vai voltar, clicar aqui no sinal de Enter e vamos criar um novo elemento aqui em Cell+. Esse novo elemento, ele faz parte do cabeçalho, faz parte da linha, faz parte do subtotal ou faz parte do total? Eu vou colocar no total. Por quê? O total é um elemento único que aparece uma única vez na sua lista lá no final. Faz sentido, né? E esse elemento que a gente vai criar agora, ele é um atributo, uma fórmula, um gráfico, uma linha, um texto ou um símbolo? É uma linha, certo? Antes de desenhar, vou vir na janela de propriedades e eu vou marcar a espessura de 0.5 e a cor 244, que é o roxo que eu usei para as outras. E aí eu faço uma linha por cima dessa linha amarela. ESC para fechar o comando de linha e mais um ESC para sair dessa lista. Pode apertar ESC até aparecer essa mensagem aqui. A gente vai marcar para salvar as alterações e OK. Toda alteração feita, você vai ter que trazer uma nova lista. Não seria muito interessante se ele atualizasse todas as listas, inclusive de projetos que já foram emitidos, tá? Então você pode apagar essa lista e colocar uma outra na tela. O var funcionou, o comprimento total está em metros e a linha aqui no fim pode ser que pareça que não funcionou, porque tem uma linha em cima da outra, tá? Mas quando você for plotar, você vai enxergar, né, uma linha mais espessa, ou se você pedir para enxergar as espessuras direto aqui no Model, ali no mostrar e ocultar, você também vai ver que tem uma linha mais espessa no fundo. Tá? Se você ainda assim não ficou satisfeito, né, com enxergar no Model, enxergar na hora de plotar, tem como você resolver também para você enxergar a cor por cima, porque na verdade é isso que a gente está, esse é o problema. Tá? Se eu não me engano, você vai ter que apagar as duas linhas e fazer a linha do total primeiro e depois a linha da linha. Tá? Então você teria que excluir e fazer primeiro do total. Bom, tabela de ferros resolvida, vamos para o resumo. Basicamente nós precisamos ocultar essa célulazinha pequena, então vamos lá de novo na ferramenta modificar listas, escritório, armaduras e buscar o resumo de aço. Maravilha! A gente vai clicar no botão Info e depois clicar na célula pequena e vamos marcar a opção de não mostrar célula. Feito! Tem um último detalhe que no meu resumo talvez não vá fazer nenhuma diferença, mas pode ser que no seu faça. A gente vai vir no botão Info e clicar no comprimento total e marcar somar os resultados. Vou tentar te explicar de uma maneira simples. Todas as listas do Allplan, elas tentam criar uma linha para cada elemento. Ou quando a gente fala de armadura, uma linha para cada número de marca diferente. Imagina que o seu resumo ia sair uma linha para o N1 e uma linha para o N2 e assim por diante. Eu sei que o meu não saiu, mas tem um motivo especial e talvez o seu tenha saído. Então, não custa nada a gente corrigir, a gente garantir que sempre vai dar certo. Dependendo das informações que você usou, pode ser que você esteja aí vendo mais de uma linha para o feed 16, não sei, tá? Mas você queria que ele somasse os resultados dos comprimentos para o feed 16, ok? Então, por isso que a gente marca essa opção só para o comprimento total. Se eu marcasse essa opção para a bitola, né, ou para a célula pequena, que mostra o diâmetro, você vai ter um resultado de diâmetro de 16, 32, 48, 64, que ele vai ficar somando os diâmetros, tá? Ele vai somar as bitolas. E a gente não quer que ele some as bitolas, certo? Então,
eu vou marcar só para o comprimento total e ele vai somar os comprimentos totais. É isso que eu quero. Eu quero que ele some também o peso total. Posso marcar? Pode sim. Tem um motivo para você não precisar marcar, mas se você quiser, pode marcar também. Como a gente fez com uma fórmula, né, coluna 3 vezes o peso da barra, não vai fazer muita diferença, porque a coluna 3 é o comprimento total e ali já está marcado o somar resultados, mas não vai fazer diferença nenhuma, ok? Só dando um outro exemplo para ver se ficou claro, eu tenho uma lista, por exemplo, de estacas. Se eu marco somar os resultados para os comprimentos da estaca, eu vou ter uma lista onde basicamente eu vou ter uma única linha e os comprimentos vão ser somados. Mais ou menos isso, ok? Bom, para o resumo é só isso. Pode apertar ESC e até aparecer a opção de salvar e depois apagar a que você já fez anteriormente e colocar uma nova na tela. Com isso, encerramos as aulas de lista. Qualquer dúvida é só mandar. Um forte abraço e até a próxima.